dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes da Rádio Paraná Oficial e também para todas as pessoas de Curitiba, as tias e os tios do Zap. Hoje nós estamos tendo aqui a honra de conversar um pouquinho com o nosso vice-prefeito, o nosso amado, nosso amigo querido Paulo Martins. E daí, como está sendo essa experiência de ser aí entrevistado pelas tias do Zap? Bom, prazer estar aqui, né? Finalmente deu certo. Faz tempo que a gente tenta combinar, mas a agenda sempre corrida, não estava funcionando, mas agora deu. Tá aqui com a minha caneca das tias do Zap e eu acho esse nome sensacional. Captou muito um espírito de tempo aí, de mobilização, enfim. Prazer falar contigo. Então, eu me lembro que a primeira vez que você falou sobre as tias do Zap foi em Londrina. Eu lembro que foi na eleição de Bolsonaro. Até tem esse vídeo até hoje que você falando que era tiro para tudo quanto é lado, que eles nem sabiam de onde vinham, né? E as tias do Zap ajudou a eleger, então, o presidente Bolsonaro. Então, a gente gosta de você, tá? E a gente faz tempo que nós queríamos ter essa conversa com você, mesmo porque a gente precisa esclarecer muitas coisas. As tias, agora vem uma eleição em 2026 e a gente precisa saber, a gente quer você. Só que a gente agora, diante de tudo que está acontecendo, a gente não sabe mais nada. Então a gente quer saber. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as suas experiências. Você foi deputado federal, foi importante para a gente, sabe? Trabalhou a favor da direita, sempre votou a favor da direita com as nossas pautas, né? Isso é motivo de orgulho para a gente agradece muito, né? Mas agora você está sendo um vice-prefeito. Como está sendo essa experiência de trabalhar no município, mais localizado aqui no nosso município? Você citou aí o trabalho como deputado federal, que eu trabalhei sempre a favor da direita. Eu acho que já que é para esclarecer, vamos esclarecer. Claro. Eu trabalhei pela direita quando não havia direita. Eu já, desde o meu tempo de jornalismo, estou falando de 2009, 2010, 2011, que eu estava na televisão, eu estava defendendo os pontos de vista de direita, quando não havia direita organizada. Falar em direita era palavrão. Você tomava um carimbo antes que não conseguia fazer mais nada na vida. Só quem quiser, o Google está aí e começa a buscar aí as pessoas que são da direita, que hoje todo mundo fala em direita, ainda bem. Mas o que era em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, depois dos movimentos de 14, 15, 16 e tal, começou a surgir. E que bom, esse era o objetivo do trabalho. Mas praticamente não havia. Você tinha o Bolsonaro já deputado, que ele fazia ali muito uma defesa do Exército, não era uma pauta completa, ele foi se desenvolvendo depois, por volta de 14 em diante. Alguém no jornalismo, tipo o Reinaldo Azevedo, tinha o trabalho do Olavo de Carvalho. Reinaldo Azevedo depois mudou o lado. O Olavo de Carvalho, algumas outras coisas eram muito pequenos, né? E na mídia aberta, de TV, né, uma mídia de massa, não tinha ninguém, um ou outro que fazia alguma coisa assim, mas sistematicamente e tal, começou, eu fazia. Não quero ser injusto com o outro, não vou falar que era só eu, mas eram muito pouco, era difícil sustentar isso. E depois eu fui deputado, também não se falava no Congresso, não era como o Congresso de hoje, então eu fui um dos pioneiros, isso é um fato. Então por isso que às vezes tem pessoas que estão militando aí agora e chega e... mas você não é de direita. Não, amigo, você é graças a pessoas que estavam fazendo antes de você. E eu era uma delas, queira ou não. Eu mesmo despertei lá em 2012. Eu mesmo fui acordar. Que é um processo. É um processo. Normal. Isso não é demérito para ninguém. Eu só estou pontuando. Eu dizer, tem uma história aqui. Sim, claro. Tá, tem uma história aqui. E agora eu estou na condição de vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Economia sempre foi um tema que eu trabalhei, e assim, tanto como opinião como as teses, depois apresentando os projetos de lei, a atividade legislativa. É uma matéria que eu gosto de estudar, então fazia sentido eu atuar no município com algo que me sentisse à vontade. E a experiência está sendo ótima. Eu estou me descobrindo no Poder Executivo, habilidades que eu achava, não me via, eu me via sempre muito legislativo, cara, de defender teses,
E no executivo a demanda é rápida e a resposta tem que ser rápida, porque a tua responsabilidade é direta, você é um prestador de serviço à população, né? Então exige ali alguns ajustes, outras coisas, mas eu estou me adaptando e está sendo bom. A gente tem que estar sempre aberto para aprender e enfrentar desafios novos que surgem, e tá me dando prazer. Acho que a gente está conseguindo tirar do papel coisas com certa velocidade, que não é fácil no Brasil, que é tudo muito amarrado, né? Aqui é a premissa da desconfiança. Sim. Não, é diferente de outros lugares onde há uma premissa de confiança, se o gestor errar, ele arca depois. Aqui não, é prévio. Coisa. Então tudo torna muito lento. Você mover a máquina da prefeitura a seu favor não é fácil, mas a experiência que eu tive no Congresso Nacional, que você também tem que mover 513 caras Sim. a teu favor, não os 513, mas uma boa parte deles, ela ajuda a te dar habilidades para você conseguir fazer isso no Poder Executivo também. Então são coisas complementares. A vida é isso, né? Uma soma de experiências. Então, nesse último pleito que a gente trabalhou aí nas campanhas de vocês, foi muito difícil essa campanha, né, para a Prefeitura de Curitiba. Eu acho que foi difícil tanto para mim, como tia do Zap, como para você, para o Eduardo. Foi uma campanha muito terrível, eu achei. Eu não gostei dessa campanha, eu achei que... Foi uma campanha dura, pesada, né? Não foi divertida. Não foi divertida, não deu para mim, principalmente, porque eu estava bem dividida. Você sabe que eu estava bem dividida, porque eu estava lá com a Cristina, mas meu coração estava com você, porque eu já tinha falado para você, Paulo, se você saísse como prefeito, eu ia apoiar você. Mas você não saiu como prefeito, queria que fosse você o prefeito. E agora? O que você vai fazer? Você vai sair ao governo do Estado? Olha, primeiro sobre a eleição ali ainda, né? Esse processo é sempre muito desgastante, porque hoje, mais do que em qualquer outro momento, você tem uma superexposição de tudo, todo fato vira um post, tem uma confusão de informações, e você tem um calor da disputa, tem um prazo, as pessoas às vezes interpretam uma história de uma forma que convém, e não é bem a história inteira, e às vezes nem é por uma fé, porque enfim, a conjuntura leva aquilo, então desgasta todo mundo. É muita maledicência numa campanha, né? Não é um momento simples, nunca é. Hoje acho que é mais complexo do que em qualquer outro momento, porque você tem essa superexposição. Mas, enfim, passou, é isso, estou na prefeitura. 2026 é algo que precisa ser discutido. Eu estou aberto às possibilidades. Eu tenho, claro, que pensar no meu compromisso com a cidade. Fui para a eleição, fui eleito junto com o Eduardo, nós temos uma série de responsabilidades. Então não adianta eu ficar aqui agora, 2025, ainda quase que no início, meio do ano, já ficar projetando aí publicamente o meu papel em 26. Eu estou aberto a isso. E quais as possibilidades? Possibilidade de ser candidato a senador, ser candidato a governador, não necessariamente nessa ordem, ou não ser candidato. Tudo é possível. Você depende de partido, depende de ter respaldo social para uma candidatura. Não é simplesmente um ato de vontade, porque não pode ser levado simplesmente a sua vaidade. Tem que ter propósito, tem que ter uma missão, tem que fazer sentido. A candidatura tem que ter lastro. O lastro não é só a sua vontade. Então eu estou analisando, estou conversando, estou aberto, estou ouvindo pessoas, ouço incentivos, tenho ouvido bastante incentivos. Então a gente tem que digerir. E aí depois tem que ver as construções partidárias. Porque por mais que você decida ser candidato, no Brasil você precisa de um partido. O partido tem que querer que você seja candidato. Senão você não consegue ser. No caso do PL, você é o único que eu acho que tem esse valor para ser o candidato da direita. Eu acho que nós aqui do Paraná estamos aí em saias justas, porque o que nós vamos apoiar? Um traidor? Um cara de esquerda? Então, ruim, né? É ruim. A gente só tem você. É ruim. As pessoas têm falado, têm feito essa observação. Sim. Né? Então, na rua, nos eventos, ou via rede, enfim, tem manifestado, assim. Então eu estou digerindo tudo isso, né? Porque eu nunca faço movimentos imprudentes. Eu gosto de digerir bastante as coisas, mas eu fico bastante honrado com esses
incentivos para que venha a disputar. E eu estou aberto, vamos amadurecer isso. Eu acho que se isso acontecer, pode contar comigo. Obrigado. Eu já te fiz essa promessa lá atrás, lembra? É verdade. Agora, é verdade. Se você sair ao governo, a gente vai trabalhar muito para você, tá? Tô falando aqui, ó, o Brasil Já inteiro assumiu escutar. publicamente aí. Você pode me cobrar depois, tá? Então, durante a campanha, eu como tia do Zap, eu fui muito cobrada porque teve aquela maledicência, aquelas regras, e eu nunca larguei da sua mão, apesar de eu estar com a Cristina. Eu vi que você comentou algumas coisas no programa do Book sobre o que foi difícil para você ver alguns amigos seus indo fazer campanha para Cristina. Sim. Né? Você estava falando das tias do Zap também? Também, e mais, teve bastante gente, né? E para mim, especialmente, era muito complicado isso, porque, como eu falei aqui no início da nossa conversa, eu estou no início do processo da criação desse movimento todo e tal. Aí, de repente, você vê um ambiente todo que você ajudou a construir, ele se voltando contra você, né? Pessoas, influencers que eu conheço, ou até lideranças políticas que a gente está junto há bastante tempo e tudo, e eu não posso nem dizer que eles estão sendo necessariamente incoerentes, porque no ambiente dessa luta política, o pessoal que vive da posição ideológica, ele vai procurar sempre a posição, vamos dizer assim, mais pura, a que ele não precisa explicar tanto, Sim. ou alguém que já já era conhecido desse público, como era o caso da candidatura da Cristina. Uhum. Enquanto a candidatura, a chapa que eu estava parte, ela era uma composição. O Eduardo era vice do Rafael, apesar de ele não ser o Rafael, ele era vice do Rafael. Então tem todo um carimbo, né? Uma pré-definição das pessoas, uma imagem construída. Ele não era alguém que veio deste movimento, apesar de ser um cara de posturas conservadoras, uma visão econômica liberal e tal, tanto que me deixa trabalhar e eu estou conseguindo ajudar, tem sido muito respeitoso nisso, uma parceria interessante. Mas não era uma pessoa estranha a esse, entre aspas, ecossistema da direita. Então, o pessoal abraçou a candidatura da Cristina. E aí, quando você vê pessoas próximas a você, que elas vão se proteger, que elas também têm os interesses delas. Sim. Indo do lado não é uma coisa tão simples de lidar. Mas, beleza, vai dando calo. Vai, né? Porque essa vida ainda é porrada o tempo inteiro, não é fácil. Eu imagino. Eu lembro, a gente conversou, acho que uns dias antes de você decidir, lembra disso? Você tinha que tomar uma decisão que foi muito difícil. Se você ia ser vice, eu lembro que você falou que você não queria. Sim, eu tentei ser candidato, o partido não me deu o respaldo. O partido já tinha uma conversa anterior com o PSD e decidiram que assim deveria ocorrer, e eu, então não vou participar de nada, eu vou ficar quieto. Não quero, mas depois vem pressão, não faz sentido, não vai mudar nada, você só vai se prejudicar se você não for, porque o partido vai continuar aqui. Enfim, aí você está no partido, você tem um grupo, você tem relações, você não é tão dono de si, assim, né, conforme as coisas acontecem. Então eu acabei aceitando, disputei e foi duro, mas eu acho que hoje eu fiz bem, eu estou contente com o trabalho que eu estou tendo a oportunidade de fazer e com a experiência que isso está me dando. Né? Às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, mas ele vai nos mostrando com o tempo. Eu encontrei você uma vez num evento, você estava junto lá com o Pimentel, e eu vi que você estava com um semblante feliz. Você lembra? Eu falei, nossa, você parece estar feliz agora, que quando a gente sentou para tomar um café, você já estava meio preocupado, você não tinha decidido ainda, né? E eu vi que você estava mais leve, mais feliz. Você falou, não, eu me encontrei, eu estou gostando. Você foi bem recebido lá pelo pessoal do PSD? Assim, não é o PSD, né? Não é bem assim um grupo fechadinho, como se fosse uma turminha. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Que num partido todo mundo é amigo, anda junto e tal. Não é bem assim. Mas eu tenho o respeito, claro, do time da prefeitura, do grupo ali. Tem pessoas que eram do outro grupo, um pouquinho mais distante.
Mas é uma relação que se vai construindo. Que às vezes as pessoas têm uma imagem de ti que não te corresponde. Construíram para elas. Sim. Construíram para elas. Esse cara normal, né? A direita é um monstrão, malvado. Tem muito disso. Depois, no dia a dia, vai vendo que, poxa, não é... É bem diferente. Eu encontrei uma pessoa na rua e ele veio falar comigo e disse assim... a minha... Tem uma pessoa que trabalha no colégio da tua filha e tal, e até me surpreendeu o relato que ela me deu, que disse que você é um pai super presente, super amoroso. Então eu falei, mas você queria que eu fosse o quê? Ué, é um pai? Né? Mas era a ideia que o cara tinha, que se o cara é da direita, logo ele é um insensível, é preconceituoso, provavelmente é um telespectador assíduo da Globo News. Então, quantos disso não tem por aí? Eu falo isso porque parece que durante a campanha você ficou meio escondido, né? E eu percebi que... Por que você não apareceu tanto assim na campanha do prefeito? Porque era a linha de comunicação da campanha, que tinha uma outra visão das coisas. Eles não entendiam o que eu fazia. Eu tive momentos de tensão ali com eles. Ok, se é assim que vocês querem, então vocês tocam aí. Eu vou fazer o meu trabalho na rua e tal. E larguei mão da comunicação ali e tal. E isso, não, que fique claro, não era um problema com o Eduardo. O Eduardo estava fazendo campanha pedindo voto, tal, nem participou disso. É o pessoal da comunicação. Aí depois trocou o pessoal da comunicação. Foi bem complicado ali, assim. Sim. Bem complicado. Porque você era a figura de direita nessa eleição aí do Pimentel, né? Muita gente só votou no Pimentel por causa de você. E quem não votou no Pimentel foi por causa do Greca. Não foi nem por causa dele. Né? Não foi nem por causa dele. Vai ser assim, você tem os nichos eleitorais, então é uma conta aí que alguns fazem, chega na hora. O povo brasileiro é um povo emocionado, né? Eu tenho, nesse percurso meu de Jesusape, eu tenho visto bastante cenários diferentes dentro dessa política. Eu tenho aprendido muitas coisas, né? Eu tenho visto que realmente o povo, ele age muito pela emoção, e aquele que convence melhor, as pessoas já, não é esse aqui. Né? Então, hoje eu consigo analisar melhor o perfil. E muito rápido, né? Muito rápido. Essa era toda de redes e a maneira... Até a direita se construiu muito nas redes e não nas relações pessoais. Isso. A esquerda, ela vem de um processo histórico mais longo, onde não havia redes. Então, para você ascender no ecossistema da esquerda, você tem uma longa trajetória. Há movimento estudantil, partido. Então, assim, tem uma criação de um senso de hierarquia e relações que se vai. Na direita, não. Na direita, a pessoa abre a câmera, começa a falar, aí fala meia dúzia de palavras-chave e ele passa, daqui a pouco, a ter um espaço. Qual que é a vantagem disso? Bom, você renova as lideranças muito mais rapidamente. Sim. Qual que é a desvantagem disso? Você não cria esse senso de hierarquia, de respeito pessoal. Sim. E tal, e aí acaba sendo um meio muito mais autofágico. Às vezes a pessoa olha, eu preciso daquele eleitor ali, passa a atacar o cara que está ali, mesmo o cara tendo uma história, tendo construído. Exatamente. Então isso nos leva a ser um grupo muito autofágico, muito ruim. É preciso amadurecer isso. Porque a caminhada ela é longa, na verdade ela é incessante. Ela não termina em 26. Sim. 26 é só um ponto de beber água. O Brasil está passando por uma... depois vai mais, e outra. O Brasil está passando por uma fase assim, bem difícil, complicada agora, desde lá de Brasília até a nossa cidade aqui. Né? Agora, recentemente, aconteceu que o pessoal do MBL aí resolveu expulsar o João Bétega. Né? E está querendo linkar ele com essa questão aí do Zé Luiz, né? Que é da Secretaria ali do Turismo. Né? Então, está todo mundo, parece que está focado nisso. Tanto que quando saiu a notícia aqui do Ministério Público que está querendo caçar a chapa tua e as pessoas não deram muita atenção. O Ministério Público não está querendo caçar a chapa. O Ministério Público ele nem é parte daquele processo. Ele é um opinador. E na opinião dele, sim, é aquilo que cabe. Mas processo você espera. Eu não fico falando de processo. Cabe recurso. Porque não cabe recurso. Não foi julgado.
vai ser julgado. Você espera. Ficar falando de processo especulando não é uma coisa que eu faço. Eu já fui processado inúmeras vezes, processei algumas e eu não fico fazendo disso cavalo de batalha público. Você tem que esperar o processo. É como eu penso, pronto, acabou. Eu acho que mas enfim, é um fato ali. Mas não vai acontecer nada, porque tem que esperar. Sinceramente, não vou ficar especulando com isso, não. Tem que esperar. A gente quer lutar para que você seja governador. Se querendo, se der certo, a gente quer isso, porque é a única saída para a gente que aqui está aí. Eu vou trabalhando, eu sigo trabalhando. O que acontecer, vai acontecer. Sabe? Não faço disso. Nossa, se eu não for, acabou a minha vida. Se eu não for, tentando ajudar. A gente sabe. Estou tentando ajudar, a gente paga um preço, é um esforço grande, exposição grande, desgaste grande. Você vê gente falando coisas de você que não fazem o menor sentido e a tua família está vendo aquilo e tal. Então, assim, não é um passeio no parque, sabe? Eu estou tentando ajudar. Agora, se não me quiserem a minha ajuda, eu vou tocar a minha vida. Mas quem que não pode querer a tua ajuda, gente? Quem que não pode querer? Não, pode. Tem gente que não quer. Normal também. Tudo bem. Mas, enfim, eu só quero dizer que eu não faço da luta política uma obsessão. E não quer dizer que eu não estou nem aí. Não é isso. Eu me dedico um monte. Mas não é mentalmente uma obsessão. Sim. É uma doação. Sim. Se eu me dedicar a qualquer outro trabalho, o tanto que eu me dedico à atividade política, eu vou ser bem sucedido em outro trabalho. Bom, exatamente. Então, agora você está fazendo um trabalho aí que a gente está começando a ver nessas questões das pessoas em situação de rua, né? Então, eu sei que é um trabalho muito desgastante, muito difícil esse, né? Mas eu tenho visto já algumas mudanças, mas é muito sutil ainda, mas não é uma coisa que se resolve assim a curto prazo, né? Quais são as medidas que vocês estão tentando colocar em prática dentro da lei, porque a lei às vezes atrapalha, né? Esse é acho que o problema mais delicado para um gestor de grande cidade no Brasil hoje é lidar com essa situação, porque é exatamente isso, você não tem o respaldo legal. Para todos os outros problemas, para quase todos, às vezes a discussão é sobre o que fazer. Aí você achar o que ser feito e você faz. Nesse não, a gente sabe o que fazer, mas não pode. O que fazer nesse caso? Qual que era o certo fazer? Primeiro, isso eu consegui já ajustar na prefeitura. Antes a abordagem era uma abordagem econômica. Essa pessoa está na rua porque ela não tem emprego, não tem casa. Não é isso. Essa pessoa está na rua porque ela é dependente química. A maioria esmagadora dos casos é isso. Tem os outros problemas, sim, que são outras tragédias pessoais e tudo que leva a pessoa a essa situação, mas é mínimo. A maioria deles é só ir lá, andar, olhar pelo centro, você vai ver. São usuários de crack. O crack é um problema muito brasileiro, né? No mundo não é como é aqui o uso de crack. Aqui é isso, o crack torna a pessoa dependente no primeiro ou segunda pedra que usa, a pessoa se torna um zumbi, ele é barato, então ele consegue consumir. Essas pessoas recebem o Bolsa Família, então eles têm poder aquisitivo e depois procuram a região central, porque é onde tem mais concentração de pessoas para pedir mais dinheiro para continuar consumindo crack. Aí qual seria a saída óbvia disso? Uma pessoa que está consumindo crack o dia inteiro, ela não tem capacidade de discernir. O que é isso? É a capacidade de fazer escolhas. Ela está na dependência química. O cérebro dela pede aquela bomba química o tempo inteiro. Então ele não consegue dizer isso é bom para mim ou isso é ruim para mim. Essa pessoa deveria ser internada compulsoriamente. Tinha que pedir interdição. Veja, como idoso. Se alguém bate a cabeça e cai ali na rua, desmaiado, o SEAT vai chegar e não vai perguntar para essa pessoa se ela quer ser atendida ou não. Eles vão atender. Sim. Mas se o cara cair ali desmaiado, com 20 pedras de crack na cabeça, sei lá quantas que o cara consegue fumar, não tem, a abordagem não pode ser essa. A lei protege o tráfico. A decisão do Alexandre de Moraes, é tudo muito delicado. Então, desde o gestor até o guarda municipal, o agente da FAS, ele não tem qualquer segurança jurídica para ir além, para tentar. Então, assim, eu sei do sofrimento de todos esses agentes, pessoas vocacionadas que estão trabalhando, que olham uma pessoa ali passando mal e se sente amarrado de não poder ir além. Tem que ficar tentando convencer a pessoa a aceitar um tratamento. Nós triplicamos as equipes da FAS, e a abordagem é essa, vamos abordar incessantemente, uma hora esse cara vai dizer sim. Ou ele vai se incomodar e vai para outro lugar, porque muitos deles são esquizofrênicos, decorrente do uso de drogas.
Tá? E acabam tendo síndromes persecutórias, então ele está fugindo o tempo inteiro. É assim. Então, a ideia, você tem os equipamentos da FAS hoje, e está tendo aprimoramentos neles, reconhecimento facial que vai ser instalado, tal, uma série de coisas, porque ali não pode ser lugar para quem está com dívida com a justiça, né? É uma outra coisa. A FAS dá o acolhimento, seja com comida e tal, mas também vem com o amparo psicológico. Se a pessoa precisa de um tratamento químico e aceita o tratamento, a gente encaminha, nós pagamos a vaga nas clínicas, tá? Clínica e comunidade terapêutica, que eu acho que é o que dá mais resultado, inclusive paga a vaga. Quer trabalhar, nós encaminhamos para o emprego, porque nós felizmente temos vagas na cidade, organizamos, esse sistema fica sob a minha pasta também. Olha, que legal. E nós temos aí mais de 10 mil vagas abertas na cidade, então tem um emprego. Quer trabalhar, tem um emprego, mas não tem qualificação, nós pagamos a qualificação. Faz o curso. E depois está encaminhado para o emprego. Conseguiu o emprego, não tem dinheiro ainda porque não recebeu o primeiro salário, porque não tem dinheiro para pagar onde morar. Nós pagamos o hotel até ele começar a receber. É um ciclo completo. Quer ir embora para a cidade, nós pagamos a passagem para ir embora para a cidade de origem. Tá? É um ciclo completo da pessoa. A única coisa que eu não posso fazer é internar compulsoriamente. O que ajudaria muito. O que ajudaria muito, porque daria uma chance daquela pessoa recuperar a sanidade por mais alguns dias e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? E aí ele mesmo ter força para começar a se recuperar. Isso não pode ser feito. E essa equipe do FAS, ela ajuda então a convencer essas pessoas na rua? Como é que é isso? É isso. Tem parceria com igrejas? Tem tudo. Tem muitas ONGs, né, que oferecem alimentação, as igrejas também fazem. Inclusive foi aberta uma conversa com eles para que viessem a fornecer, fazer a caridade deles dentro do equipamento da FAS, porque quer distribuir comida, ok, faça lá dentro, porque aí a FAS tem todo o amparo depois psicológico, psiquiátrico, médico e tudo para dar esse amparo maior para ele ter uma chance de sair dessa vida. Essa é a ideia. Tá? E é uma coisa que vem sendo construída. Você não pode proibir as pessoas de fazer uma caridade. Não é. A pessoa tá teu coração tocado, quer fazer a caridade. Por outro lado, essa caridade é um mecanismo de incentivo atrativo para a manutenção da dependência química. Então a gente tem que pegar esses esforços dessas pessoas de bem que estão tentando ajudar, e juntar tudo com a estrutura da fase e caminhar para a mesma direção. É assim que eu penso. Eu acho também. É um desafio aí, legal, mas tem eu a acho que conversa. É o mais difícil de todo. Durante muitos Ela anos acontecendo. ninguém queria peitar esse problema. Eu lembro que o Rafael Greca até tentou tirar as marmitas, mas não foi feito de uma maneira que não funcionou e ficou como se estivesse proibindo a caridade. Não é isso que a gente quer, longe disso, muito pelo contrário. Envolve segurança. Soma-se a isso ações integradas da Guarda Municipal com a Polícia Civil e Polícia Militar para quebrar o tráfico também. Isso já foram feitas 3 grandes operações, outras virão, que isso vai ser incessante. E também junto com os outros órgãos de controle da prefeitura, para você ver situações de comércio que estão irregulares, que servem ao tráfico de droga, à prostituição, enfim, todo a esse submundo que acaba contaminando o centro da cidade. Então tem muita integração nisso e já dá para perceber uma melhora. Está longe do ideal, mas dá para perceber uma melhora. Eu mesmo vou ao centro e tiro, ou pela cidade inteira, tem morador, eu tiro foto, já encaminho para a FAS, encaminho para a Guarda Municipal, para eles irem fazer alguma coisa dentro da limitação deles. E eu louvo muito o trabalho deles. Esse pessoal tem que ser muito respeitado, porque não é fácil. Eles o dia inteiro fazendo abordagem com esse público que está numa situação totalmente degradante e sabedor que muito provavelmente, depois de todo o trabalho de removê-lo de lá, ele vai voltar. Porque ainda dependente, é um índice pequeno que acaba aceitando voluntariamente, mas essas pessoas enchem o coração, acho que do amor de Deus, e continuam a trabalhar. Mas enfim. Eu acho que a gente vai pescar pessoas, né? Aqueles que tiver desejo de mudança, mas é uma eterna pesca. É uma eterna pesca. Tem que pescar as pessoas. O que nós fazemos é que uma pessoa, como dizer, um agente da FAS, coloca-se no lugar dele.
ele vai lá falar com a pessoa que está com a cabeça arrebentada de crack, está naquela situação, sujo, no meio do crime e tudo mais. Ele vai passar o dia fazendo isso, e quando ele chega em casa, ou ela, né, a gente ainda faz, ela ainda tem que ser mãe, Sim. tem que ser esposa, o cara tem que ser pai, tem que ser marido, tem que pagar boleto. Eu falo por Eu mim. me preocupo muito, eu tenho buscado feito um esforço para a gente amparar melhor, inclusive o nosso agente da FACE, de mantê-lo estimulado com condição de trabalho. Que tinha que ter Porque é quem está na linha de frente do problema que eu entendo ser o mais grave hoje socialmente, nosso, tem que ter e uma até economicamente. Inteligência emocional para lidar com isso. Demais. Eu seria a gente tem que olhar para isso. Eu já pensei muito em trabalhar com serviço social, mas acho que eu não tenho um psicológico bom para ver tanta coisa difícil, tanta vida difícil, né? Que as pessoas vivem histórias complicadas e sofrimentos, né? A gente acha que a gente sofre, mas a gente vai ver que tem pessoas sempre pior do que a gente. Assim como os policiais, a guarda municipal, que estão lá lidando com isso, gente com disposição a praticar crimes, aquilo o dia inteiro, que vai mexendo com você, e ele chega em casa ainda tem que ter todo o equilíbrio de ser um pai ou um marido amoroso, né, ou a esposa, um vizinho, o cidadão em harmonia com tudo que ele vive. Pô, não é simples isso. Não é, também acho a gente que tem não. que cuidar dessas pessoas. Quando houve iniciativa de várias polícias militares, que começou em São Paulo, de dar um amparo psicológico, tirar da rua por uns dias para estabilizar a pessoa psicologicamente, o policial que tinha trocado o tiro e tal, ficou todo mundo reclamando, nós estão tirando da rua o bom policial. Não, cara, esse cara não é o Robocop. Ele precisa ter cuidado, ele precisa ter equilíbrio, inclusive para ele voltar à rua em condição de trabalho e também ele ter a condição humana dele preservada. Então tem muitas incompreensões aí. Pois é. Vamos mudar um pouquinho de foco, de assunto. Agora vai ter uma nova licitação aí para o transporte público, né? Se fala muito essa questão de passagem de ônibus, os terminais de ônibus estão sucateados, às vezes mais dentro do que fora. Eu sei porque eu uso. Então, às vezes, quando está na chuva lá é muita goteira. Aí, agora, o que vai ser feito? Eu lembro que vai passar a passagem de ônibus, aí chegou o começo do ano, já deu uma subidinha. As pessoas não entendem como é que funciona essa questão do subsídio da prefeitura para a passagem de ônibus. Como é que funciona isso? Quais são os seus planos para melhorar um pouco essa questão do transporte público? Isso está sendo debatido, né? Desde a gestão passada foi contratado um estudo junto ao BNDES, né? que contratou técnicos renomados para fazer todo o estudo da modelagem, custo, exigências adequar a exigências novas que não eram daquela época. Tem toda essa questão de emissões e uma série de coisas. A própria indústria, por conta disso, também ela tem diferenças. Hoje, por exemplo, se a prefeitura, se qualquer empresa que opera o sistema quiser comprar um biarticulado movido a diesel, não existe para vender. Não tem mais. Agora serão só elétricos, então ele tem um custo mais alto, que as empresas que produzem, elas por conta de legislação restritiva, como linha Euro 7, todas aquelas regulações, esses veículos não se adaptavam mais, então foi tirado, agora é elétrico. Eu estive lá na Volvo para acompanhar a inauguração da linha de produção que eles têm ali, porque é um carro maravilhoso, só que ele é mais caro. Então você vai ter que agregar ele à frota, não tem jeito, não existe o outro. Ele é mais caro, então você tira da onde para não subir a passagem? Sim. Sabe? É uma equação complexa, está todo mundo debatendo isso, o modelo não está fechado, porque o BNDES ainda não terminou o estudo para ser apresentado e ser feito o ajuste. Depois isso ainda vai para a Câmara de Vereadores e tal. Tem legislação no Brasil que impõe gratuidades. Veja, e ninguém anda de graça, na verdade. Sim. Sempre que alguém não pagou, alguém está pagando por ela. Isso tudo implica num custo da passagem. Por exemplo, nós temos gratuidade de idosos, temos tarifa social para outras situações e tudo mais. São opções políticas sociais que a sociedade fez. Mas a planilha não discute isso. A planilha vai em custo. Então, tudo vai pressionando a passagem para cima. Né? Em Curitiba, você tem a tarifa técnica, a tarifa real, e a tarifa que é praticada. E aí entra o subsídio que você citou. O subsídio é um dinheiro que a prefeitura põe
para deixar a tarifa praticada, aquela que é cobrada lá no terminal, mais baixa para quem é usuário. Mas da onde vem esse dinheiro? Vem dos impostos de todo mundo. Então, assim, é todo mundo, é o não usuário pagando para que o usuário tenha um custo mais baixo, né? Eu sempre fui um crítico de subsídios, porque eu acho que você tem que ter um esforço de buscar ter o preço praticável real, né? Sim. Isso o subsídio é um instrumento político, na verdade, não necessariamente econômico, na minha visão. Então, com as opções que foram sendo feitas ao longo do tempo, o subsídio foi o quê? Aumentando. Foi aumentando. E ele pode vir a aumentar mais ou não, dependendo das opções que serão feitas agora. Optou, vamos eletrificar a frota inteira. Os ônibus são mais caros. Sim. Você vai ter que subsidiar mais. Não, vai ser só a parte mínima, o que não pode. Opa, aí a tarifa fica um pouco mais baixa. Licitar os terminais de forma independente dos ônibus, porque aí você consegue atrair um player que tem habilidade para lidar com o mobiliário urbano. Sim. Né? Uma empresa que toca ônibus não é uma empresa que vende lojas como se fosse um shopping, que é o potencial que o terminal tem, já que por ali passam as pessoas. Então, são todos os ajustes que tem que fazer, né? As hipóteses de ajuste que tem que fazer, né? E pelo menos assim é o que eu penso. Acho que eles deveriam ser licitados à parte. E não a empresa ganhou esse bloco aqui, o terminal é dela, porque ela não sabe tocar. Entendi como é que entendeu? Sim. Então, não é nada simples. Mas eu não posso ficar adiantando coisas porque tem um estudo sendo feito, senão eu fico só especulando e... A minha questão, uma coisa que eu quero perguntar para você, Paulo. O prefeito, então, o que ele está fazendo aos domingos? A passagem dos domingos é R$1. Não, ela é 50% a R$3, né? Ela é 50% do preço praticado normal. Baixou. Mas só no domingo? Isso. Tá. Então, não seria interessante, em vez de baixar no meio da semana? Por quê? Não tem como, já te adianto. Não paga Baixasse a conta. menos, mas... Não paga a conta. Já não paga a conta. A conta do transporte ela já não fecha, que a prefeitura já subsidia. Sim. O do domingo ele funciona porque os ônibus, o sistema, chega no domingo, o sistema não para. Ele fica rodando. Mas ele tem menos usuários. Sim. Ele tem bem menos usuários. Ele roda com uma frota menor, mas roda. E tem uma operação básica que você não consegue reduzi-la. Sim. Então ela roda. Quando se colocou a tarifa a R$3, ele virou um incentivo para pessoas que não usavam o ônibus no domingo usar. Então o número de usuários aumentou aos domingos, que era o ônibus batendo lata, que se falava. Então o prejuízo diminuiu. Então aquilo ali foi bom. Mas durante a semana o ônibus já tem o usuário normal. Se você baixar, você não vai ter esse aumento do usuário ao ponto de dar esse equilíbrio. Então não se consegue praticar. Porque o povo vê assim. Você tem que baixar custo. Na visão do povo que não entende esse modo que a prefeitura precisa fazer, né? Porque no final a gente sempre acaba pagando de qualquer jeito. O que o povo entende é que podia baixar no meio da semana e deixar o preço normal no domingo. Isso é o que as pessoas entendem, mas não sabem que por trás existe ali outras coisas. Eu mesmo não estava enxergando isso, Paulo. Não, ao baixar a tarifa no domingo, o que aconteceu foi diminuir o custo dela, o custo do sistema de domingo. Sim. Para baixar durante a semana, você tem que diminuir custo operacional, porque o ônibus não roda vazio durante a semana, ele já tem os usuários, entendeu? Então ele já está operando no limite. É complexo. Nem todo mundo vai entender, nunca vai, porque enfim, a pessoa está tocando a vida e tal, não fica lá estudando o sistema de ônibus. Para a gente que está envolvido e tem a obrigação aí de prestar, não é tão simples de compreender. Você imagina para quem está acompanhando. Ficam aí romantizando aí o serviço público como se fosse uma coisa fácil, e não é. Não mesmo. Não é uma coisa fácil. Vamos falar um pouquinho sobre a juventude de hoje. A juventude de hoje, o que você diria para os jovens que têm interesse político hoje? Bom, você me lembrou agora da entrevista do Nelson Rodrigues para o Otto Lara Rezende, em 77, que o Otto
diz para ele, Nelson, o Nelson estava criticando a juventude e o Otto fala, Nelson, então dê um conselho para a juventude. Aí ele responde, envelheçam. Simples assim. Eu acho que a molecada tem que botar a energia deles, que tem de sobra, mas tem que estudar. A educação hoje está sendo aí também toda sitiada com ideologias. Vai estudar, vai à igreja, não pense só no like. Isso. O like é fácil, você começar a fazer uma coisa ridícula, o like vem. Porque você destoa, vira extraordinário. Aí vira a corrida pelo like, ela pode até levar a uma degradação. Então, mas é possível buscar equalizar isso com formação, com boa postura. E aí você vem a somar mesmo. Eu tenho visto muitos jovens aí que estão aí arrebentando na internet. Mas o que acontece daí com os nossos gestores é o efeito tiririca, né? Porque é muito like, muita brincadeira, mas na hora de pegar, que nem você está falando aí, não entende. Porque eu vejo que tem alguns vereadores que estão meio perdidinhos ainda, né? Por quê? Porque tem muito seguidor, ou seja, fica maior tempo fazendo vídeo na internet do que trabalhando na Câmara Municipal. Eu tenho visto isso, eu como tia do Zap tenho essa crítica. O pessoal veja, a gente vai amadurecendo, vão percebendo, mas assim, é muito difícil esse processo aí, porque a pessoa fica refém do público que ela alimentou oferecendo aquele conteúdo. Sim. E a política real, às vezes, implica em você conviver, ceder, peraí, não é o momento agora, é ali, enquanto a rede, né, que é um ambiente aí de militância, ela quer um imediatismo, quer um tom alto o tempo inteiro e tal. Então, nem todo mundo vai conseguir fazer essa modulação. Nem todo mundo. Uns permanecerão nesse tom mais alto, outros vão tentar acertar e vão errar, outro desse tom mais alto uma hora vai errar também, vai ser cuspido, vai chegar uma outra pessoa se comunicando melhor que ela, fazendo um outro tom e ele será abandonado pelo público. Você tem todos esses riscos. Por isso que o importante é ter propósito. Aí você busca o propósito e realiza algo. E quando o seu tempo venceu, você entregou, você construiu algo na sua vida. Tem que ter essa noção. Eu tinha... Isso assim, sempre foi algo para mim muito claro. Em 2012, 13, 14, eu era o cara que tinha o maior engajamento na direita. Tá? Hoje, não sou nada. Mas naquela época eu era. Mas eu sabia que eu não seria o tempo inteiro. Que bom. Eu sabia, para mim estava tudo bem. Queria que viesse outros, esse era o meu objetivo. As coisas começaram a ir para um lado e eu falei, bom, eu não consigo ir além disso aqui na linguagem, enfim, na representação e tal. Então tá bom, eu não serei o maior, tá tudo certo, eu vou fazer o meu trabalho e a hora que não tiver mais condição, eu vou fazer outra coisa. E tá tudo bem. Para encerrar nosso podcast, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão. Você acha que a direita está dividida? Eu acho esse debate meio bobo, sabe? Tá dividida ou tá unida, mas o que é? É uma pluralidade. Vai ter sempre diferenças. Sempre. Vai ter sempre diferenças. Não é todo mundo agora é um clubinho e tem que se gostar. Não vai ser assim. Isso é uma ilusão que nunca vai acontecer. O que às vezes pode acontecer é de você ter uma estratégia que as pessoas convivam melhor em determinados momentos. Como o momento eleitoral é um momento desses. Mas ter 100% você nunca vai ter. Até pela própria natureza da direita, que nós estamos falando em liberdades individuais e tudo, e de repente, não, agora todo mundo tem que ficar dentro dessa caixinha aqui. Não vai ficar. Não vai ficar. A natureza faz com que surjam grupos que pensem diferente. Diferente de uma esquerda que trabalha para lá no final ter um partido único, a ditadura do proletariado. E mesmo assim ainda tem dificuldade, tem lá suas dificuldades também. Dentro do próprio grupo, dos grupos de debate, nós temos aí a quem gosta de Felipe, a quem gosta de Cristina, a quem gosta de Ratinha, a quem não gosta, quem detesta. Mas são todos de direita. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque às vezes fala, por quê? Fulana, já fui chamada de que eu sou de esquerda.
Naná, você é de esquerda. Até o Requião mesmo falou que eu sou de esquerda. Falei, ai, tá bom, não vou discutir isso. Tá. Né? Então, tipo, eu acho assim, você é de direita, agora nós vamos ter 2026, eleição aí para o Senado. Nós vamos ter 2 vagas. Isso eu acho ótimo, né? E eu acho que essas 2 vagas para a direita, nós estamos brigando por causa de 2 vagas. Nós temos 2 vagas. Já estão brigando por causa de, é o Felipe, é a Cristina, é o Deltan. É isso que é estressante. Mas eu acho que isso acaba fortalecendo o candidato da oposição. Eu acho que o povo tinha que unir e traçar uma estratégia para que a gente possa eleger os 2 nossos sem brigar. Pronto, acabou. Tem que conversar. Os candidatos têm que conversar, encontrar o seu papel. A liderança tem que conversar. Gosto, não gosto, mas tem que conversar. Também acho. Por isso que eu falo da união da direita. O outro existe, não existe, não está ali, está ali. Mas eu não gosto dele. Sinto muito. Tem que conversar e tentar construir o caminho em conjunto que não leve a uma divisão do eleitorado. É isso. Aquela estratégia pontual que eu falei aqui. Vai ter um dado momento que é possível uma união maior, porque há instâncias ali que, por uma instância partidária e tal, é uma indicação, uma construção. É diferente você falar, une todo mundo na rua aí. Não é isso que eu estou dizendo. É dos atores. Então tem que conversar. É maturidade. Tem maturidade do processo político, responsabilidade do que isso implica. Sim. Do que isso implica. E tem toda a questão partidária. E assim vai, porque é muita coisa. Porque o meu sonho Eu disputei a eleição para o Senado, era uma vaga só. Uma vaga. Entrou lá o Moro. Ok. Votou no Flávio Dino depois. O Moro é uma grande decepção para o nosso Paraná. Eu ainda quero trazer o podcast para conversar com ele sobre... Se bem que ele não quer vir no meu podcast. Então, eu acho, será que seria possível, uma pergunta besta, mas eu quero fazer. Cristina e Felipe Bastos, no caso, se forem só essas 2 opções para a direita, trabalharem junto? Eu não posso falar por eles. Então, eu acho que deveria. É assim que eu acho que tinha que ser, porque a gente precisa de eleger os 2. Por que os 2 não fazem um bom trabalho para que a gente possa ir neles? E isso é o problema aqui dos ativistas. Eu já falei sobre o caminho que resta. O caminho é conversar. Eu acho também, né? Então, eu acho que esse debate tem que ser levantado dentro dos grupos para que a gente possa resolver essa situação com maturidade. Porque eu ainda vejo muita paixão nessa política. A gente tem que pensar um pouco mais. Paulo, está acabando, você agora vai ter um outro bebê aí na família, mais uma barriguinha para sustentar, tem que trabalhar, né, minha filha? Tem que trabalhar. Ah, meu Deus, mas vamos lá. Mas olha, eu quero agradecer já por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente, dar essa moral aí para as tias do Zap, e pode contar com a gente, com tudo que você precisar. Tem um canal de comunicação sempre aberto com você tem meu número, eu tenho o teu. Procuro não ficar enchendo as paciências só quando precisa, né? Quero agradecer já por você ter vindo aqui, tirar um pouquinho do seu tempo lá de trabalho para conversar um pouco com a gente aqui, tá bom? Não, obrigado pelo convite, pela compreensão, que a gente chegou a marcar, eu tive que desmarcar mais de uma vez. Eu não gosto de fazer isso, sim, mas a gente tem obrigações ali que nos impõem. E a moral é vocês que me dão, não é eu que dou moral para vocês, não. Vocês que me dão moral. E que assim continue cada vez mais e vamos junto. Fiquem com Deus, tá? Sucesso para vocês e parabéns por todo o ativismo. Obrigado, pessoal. Sigam o Instagram das Tias e Tios do Zap, @Tias e Tios do Zap, e também se inscreva no canal do YouTube, A Tia Pode. Agradeço a todos, um beijo, até a próxima.